passei por uma situação com ele assim muito grande, que foi uma experiência minha, única. Qual foi a experiência? Lucas teve leucemia, câncer. E através daquele câncer, eu não sabia qual seria a finalização, mas eu tinha fé, né? E eu lembro como se fosse hoje, quando Deus, porque você sabe que todas as mães, quando tem um filho que sente uma dorzinha, uma febre, né? Não é que nós não somos responsáveis, né? A experiência, né? É, mas no natural, no automático, você pega, você dá um remédio, né? Para ver se vai passar, e ali você abaixou, você fica tranquila. Sim. Né? Só que ali comigo foi diferente. Ali, quando meu filho teve febre, a voz de Deus falou para mim: leva ele ao médico. E aí, na mesma hora, eu falei: vou levar. Não fiquei com ele em casa, não dei remédio, não receitei, não dei paracetamol, não dei nada disso. Levei para o médico. E ali os médicos, no natural, poderia ter dado uma injeção, tal, uma coisa bem básica para baixar, e acabou de mandar para casa. E com ele foi diferente, porque quando Deus está no negócio, quando o assunto é de milagre, Deus ele já entra na primeira situação já agindo como milagre. Porque o primeiro milagre que eu vi para o meu filho foi a voz de Deus falar para mim não ficar com ele em casa. Então, quando a voz de Deus falou para mim levar ele para o hospital, eu já comecei a entender que ali era a voz de Deus já no comando para a situação não piorar. Sim. E eu lembro como se fosse hoje, quando o médico pediu, né, uns exames, aí pediu para me repetir, eu fui repetindo. E aí, no último dia, ele conversou comigo, perguntou se eu estava acompanhada e tal. E aí ele falou para mim: olha, nós descobrimos aqui que seu filho está com uma enfermidade e a gente quer te encaminhar para o hospital, né, que tem mais recurso, um hospital que vai te auxiliar melhor. E eu perguntei para ele: o que meu filho tem? E ele falou assim: mãe, a princípio que nós descobrimos aqui, seu filho está com uma leucemia. E aí falou até um nome, né? Aí eu falei: hã? O que é isso? Porque a gente quando ouve falar muito de enfermidade, doença, a gente vê muito falar da vida dos outros, da história dos outros. É verdade. Porque a gente acha que a história nunca vai ser na nossa casa. E ali eu perguntei, ele falou: você vai ter que ir lá, porque é um tipo de uma enfermidade que é um câncer. Eu falei: câncer? É, mas vamos lá, você vai para lá, você vai fazer outros exames lá, porque lá que é um hospital que realmente vai ver se é isso mesmo ou se não é. E aí, quando nós chegamos lá, né, nós começamos o tratamento, e ali nós descobrimos que ele estava realmente com câncer. E ali, para mim, o meu mundo desabou, acabou. Imagina você descobrir que seu filho está com câncer e você já está numa fase de cuidar de pessoas e de vidas. E as vidas vão atrás de você para se aconselhar, as vidas vão atrás de você para ouvir, né, uma direção de um milagre. E aí, todas as vezes que eu lembrava do médico, eu dizia: e agora? Eu estou passando agora por isso. Quem vai me dizer que meu filho vai ser curado? Isso aí. Quem vai falar para mim? E nós temos uma mania... Eu sempre digo, porque a minha história é uma história de realidade. Porque o Senhor, ele me fez uma pessoa, está me fazendo uma pessoa que eu gosto sempre de falar de mim. Não é dos outros. Não é que as pessoas, para mim, não têm o seu valor. Mas eu gosto de falar do meu testemunho, eu gosto de ouvir o seu. Mas eu também gosto de testemunhar a minha história. Sim, claro. Só que a gente temos uma mania feia. Qual é a mania, pastora Adriana? Nós temos uma mania, tipo, eu entro numa guerra, eu entro numa luta, eu entro numa batalha. De vez eu pensar em mim, eu começo a pensar: meu Deus, e agora? O que os outros vão falar? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a pensar, falei: Jesus, o que os outros vão pensar quando descobrir que o meu filho está doente? Vão zombar, vão falar e tal. E comecei a pensar muito nos outros. Até que um belo dia eu falei: não, eu não quero saber de ninguém. Porque não é ninguém que vai curar meu filho. Sim. E ali eu comecei a colocar dentro de mim que eu não tinha que me preocupar com o que as pessoas iam falar.
esse podcast, como é um podcast de superação, Sim. eu sei que as pessoas que estão assistindo e outras que vão assistir depois precisam ouvir isso aqui. Eu não sei qual tem sido o seu momento, o seu dia, o seu horário, a sua fase. Mas antes de pensar em alguém, pense em você. E pense naquele que pode trazer toda a solução para a sua vida. Porque se você parar para pensar em alguém, você vai se martirizar. Sim. Você vai ficar pensando nas pessoas e a solução não vai chegar. Enquanto eu pensava nas pessoas que não apoiavam o meu ministério na época, eu falava assim, poxa, as pessoas já não apoiam o meu ministério, agora descobrindo que meu filho é doente. Tipo, por que Deus não avisou para ela antes que o filho dela ia ficar doente? Tipo isso, que a senhora estava preocupada, né? Isso aí. Vão bater palma. Eu sei. Vão dizer, nossa, mas ela não é a pastora? Ela prega isso, prega Que aquilo. revela, que Deus usa, que Deus fala. Agora lá com ela. Mas quando eu parei para dizer, não quero pensar no que os outros vão dizer, mas eu preciso desse milagre. Aí eu vivi esse milagre. Hoje, para a glória de Deus, né, meu filho foi curado. Amém. Deus fez um mover na igreja surreal. Foi uma semana de oração. E ali nós oramos cada dia por uma área. E naquela área ali Deus trabalhou. Meu filho foi alcançado com a cura. Amém. E quando Deus faz, Deus não faz pela metade. Verdade. Existem pessoas que acham que Deus faz uma coisa e deixa a outra na metade do caminho. Não. Se tem alguma coisa ainda faltando, é porque ainda não teve a finalização. Sim. E aí, o que Deus fez? Deus curou meu filho. Eu agradeci, nós pegamos o laudo, né, com ele com a enfermidade, com ele curado. E aí veio alguém, né, que não tem tanta fé, porque existem pessoas que sabem que nós estamos em guerra. O que eles fazem? Eles querem colocar a nossa autoestima para baixo. E aí chegou aquela pessoa e chegou para mim e falou assim, olha, seu filho agora está na Marinha, vai repetir todos os exames, hein? Meu Deus. Tipo, será que essa cura foi uma cura verdadeira? Meu Porque Deus. tem gente que coloca em dúvida aquilo que o céu está gerando para a nossa vida. Meu